Meus amigos, a patifaria do judiciário, a esbórnia com as leis no Brasil estão com seus dias contados. A turma da Globo, PT e do judiciário que se dizem defensores da democracia estão tomando pancada quase que todos os dias de um país onde a lei e a ordem realmente funcionam, que são os Estados Unidos. Claro, por que vai dizer que no Brasil que a lei e a ordem funcionam? Trago para vocês um vídeo sensacional do nosso deputado federal Eduardo Bolsonaro, onde ele traz revelações muito importantes para a democracia e a nossa liberdade no Brasil. No final do vídeo eu trago a minha análise sobre esse vídeo. Vamos assistir? O Alexandre de Moraes está correndo muito mais risco do que apenas perder o seu visto de entrada nos Estados Unidos, mas de fato sofrer as sanções OFAC, que tem um apelido de sepultura, pena de morte econômica, porque ela cancela não só todas as suas contas bancárias, como ela não permite mais que você faça transações simples, como passar o seu cartão de crédito para fazer uma compra na Amazon, na Shein, ou mesmo num restaurante aqui no Brasil. Isso tudo porque todos os sistemas internacionais estão conectados através de supercomputadores, uma parte deles inclusive fica nos Estados Unidos, e os Estados Unidos exercem muito poder sobre essas instituições financeiras. O que está ocorrendo para a imprensa, você já deve ter visto a Daniela Lima mudando totalmente o tom. Quando no passado era falado em chacota sobre a possibilidade do Alexandre de Moraes perder o seu visto, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro, olha, pode entrar com ação, não tem nenhum dinheiro, nem conta nos Estados Unidos, nem no exterior. Ou seja, do ponto de vista técnico, a preocupação que eu vejo do Supremo Tribunal Federal com essa ação dos Estados Unidos é zero. Hoje em dia, eu diria até que eles estão concordando com a gente, que existe muito mais possibilidade que o Alexandre de Moraes sofra sanções do que ele não sofra. Vamos mostrar para vocês, já está no blog, está na home da Globo.com, confere aqui, confere o texto lá, porque tem atualização. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão cobrando, gente, uma reação formal do Itamaraty às ações do Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, que se tornou alvo de uma espécie de frente multifocal da família do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, por meio de Eduardo Bolsonaro, que está, inclusive, em eventos constantemente nos Estados Unidos, pedindo abertamente uma interferência em ações do judiciário brasileiro, por meio, claro, de uma espécie de veto ao ministro, O que você tem é uma ação privada de uma empresa do Trump junto a uma rede social sobre Moraes. Se isso se tornar algo do Estado, aí a coisa escala. Isso, eu vou lembrar para vocês de alguns fatos. Hoje, quarta-feira, será votado na CCJ do Congresso americano, da Câmara dos Deputados, o projeto de lei da deputada Maria Elvira Salazar, o qual fará com que os violadores da liberdade de expressão, ainda que no exterior, percam o seu visto americano, porque ela fala que não será permitida a entrada deles no território americano, quando eles violarem essa liberdade de expressão que está sagrada no artigo 1º da Constituição Americana contra norte-americanos, que é exatamente o caso em que o Elon Musk e empresas norte-americanas. É claramente o caso onde o Elon Musk acabou entrando em conflito ali com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tirou o X do Brasil, não permite que a Rumble venha ao Brasil. Ele exige que a Rumble censure o Alan dos Santos, que é um asilado que está sob a jurisdição norte-americana, bem como Terça Livre e outras plataformas. Então, isso tudo fez com que a deputada Maria Elvira Salazar apresentasse o seu projeto. Ela apresentou semana passada, antes do nosso encontro, onde eu e Paulo Figueiredo nos encontramos com a deputada Maria Elvira Salazar, e aí ela se comprometeu e no mesmo dia ela representou o projeto de lei, porque é uma nova legislatura, ela tinha apresentado ano passado, tem que apresentar de novo agora. E depois a gente foi lá no presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, o deputado Jim Jordan, e ele se comprometeu em dar prioridade nesse assunto. Dito e cumprido. Uma semana depois da nossa visita aos Estados Unidos, já estamos colhendo mais esse fruto. E Deus quiser, será aprovado hoje na CCJ, assim como foi na legislatura passada. Depois disso, o projeto fica pronto para ir para o plenário e aí nós vamos solicitar humildemente ao presidente da casa, o deputado Mike Johnson, para que ele paute esse projeto seja aprovado. E tem muita chance de ser aprovado, porque esse tipo de pauta nos Estados Unidos, sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdades individuais, e mesmo a segunda emenda que fala sobre a liberdade de você ter armas para legítima defesa e para lutar contra um Estado tirânico, todo esse pacote de liberdades remete à fundação dos Estados Unidos, remete ao final do século XVIII, remete a George Washington e os pais fundadores da América. Então isso acaba ganhando um contorno de suprapartidário. Você vai ver
é muito possível que até mesmo pessoas do Partido Democrata, que é a esquerda nos Estados Unidos, votando a favor de um projeto desse. Quem está apoiando esse projeto também é o Chris Smith, o deputado mais antigo em atividade na Câmara dos Deputados. Ele é deputado desde os anos 80, desde 1982 ou 83, foi a primeira eleição do Chris Smith, e desde então ele está no Congresso americano. O Chris Smith, ele é o grande líder que aumentou a extensão de aplicação da chamada Lei Magnitsky. Magnitsky é o nome da lei que foi dada em homenagem a um russo que foi assassinado, e depois o Chris Smith, né, pegou essa lei que é direcionada aos violadores de direitos humanos, e agora também é direcionada aos violadores da liberdade de expressão, e ele estendeu, né, em 2016, depois de comprar a briga de jornalistas da Bielorrússia. Bielorrússia é a última ditadura da Europa, tá? Do lado ali da Rússia. Então ele conseguiu colocar adiante essa lei, porque ele é um deputado que é o tipo do perfil articulador, né? Vai na direita, vai na esquerda, tenta fazer os arranjos, né, de maneira bem moderada para tentar aprovar os projetos de lei. E teve sucesso em 2016 e quer ter muito sucesso agora também em 2025. Então o caldo para aprovação desse projeto está feito, né? Muitas conversas, muitos esclarecimentos, muita batida de porta para que deputados nos ouvissem e soubessem de fato o que está acontecendo no Brasil. Só que, ainda assim, mais do que isso agora, aprofundando o tema, nós temos uma novidade muito interessante, que é o principal conteúdo para fazer a imprensa, os porta-vozes do regime, começarem a se tremer. O deputado americano Richard McCormick, da Geórgia, atenção, brasileiros da Geórgia, tá? A Geórgia é a quarta maior comunidade de brasileiros nos Estados Unidos. Pessoal ali só da região de Atlanta e em torno já passa facilmente de 100 mil brasileiros morando ali, tá? Atrás apenas de Nova York, Boston e Miami. Saiu aqui a carta do Richard McCormick. Richard McCormick, ele passou muito tempo dentro das Forças Armadas. Eu e Paulo Figueiredo, nós chegamos a fazer um vídeo com ele, onde ele fala um pouco sobre essa questão da liberdade de expressão, um pouquinho da sua atuação. É interessante vocês assistirem. Estou eu no meio, o Richard McCormick de um lado e o Paulo Figueiredo do outro. Ele fez uma carta, que eu já adianto que essa carta deve ser seguida por outros deputados. E essa carta foi endereçada ao presidente Trump, com cópia para o Mike Waltz, que é o secretário de Segurança Nacional, e também ao Marco Rubio, que é o chanceler dos Estados Unidos. E ele fala assim: caro presidente Trump e conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz, na semana passada o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil. Indiciado para eles é quando começa o processo formal, não é um indiciamento policial que a gente está acostumado aqui no Brasil, tá? Foi indiciado no Brasil em uma tentativa flagrante do regime brasileiro de afastar o principal candidato para a eleição do ano que vem. Ele sabe que o Bolsonaro lidera as pesquisas, tá? Nós apresentamos a ele as últimas pesquisas feitas no Brasil. A acusação do ex-presidente Jair Bolsonaro não é sobre justiça, é sobre eliminar a competição política por meio de guerra judicial, a lawfare. Assim como o presidente Trump foi alvo antes de fazer o maior retorno político da história. O juiz da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, que está na boca lá das autoridades americanas, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e fraudar a eleição de 2026 antes que um único voto seja lançado. Suas ações são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito. E, respeitosamente, solicitamos que você tome medidas para garantir que o Brasil celebre uma eleição livre e justa em 2026. E o deputado Richard McCormick, ele continua: Moraes não é apenas um problema para o Brasil. Preste bem atenção. Ele é uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele já tentou censurar empresas dos Estados Unidos, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital americana. Seu ataque a plataformas como X e Rumble levou a processos judiciais da Trump Media, expondo seu flagrante desrespeito à lei dos Estados Unidos e às proteções da primeira emenda da nossa Constituição. Então, meus caros, eu hoje tranquilamente falo para vocês,
né? Só esse ano eu já fui 3 vezes, estou indo a 4ª vez agora para os Estados Unidos e pode ter certeza que não é para pular carnaval. A batata de muitas autoridades brasileiras está assando. Os advogados do Trump que estão movendo esse processo contra o Moraes, eles falam que é muito semelhante, para não dizer idêntico, o caso do Alexandre de Moraes com o caso do promotor do Tribunal Penal Internacional que já sofreu as sanções OFAC. Em ambas as oportunidades, eles estão tentando invadir a competência, a jurisdição norte-americana. E foi essa a razão pela qual não só o promotor do TPI, mas como todos os investigadores foram sancionados pelo Trump. Quando você toma uma sanção OFAC, você perde seu cartão Visa, Mastercard, American, você perde o seu visto de entrada nos Estados Unidos, que aliás com visto americano você entra em vários outros países, como por exemplo o México, porque os sistemas migratórios internacionais eles conversam entre si, então quem tem problema para entrar nos Estados Unidos vai ter problema para entrar em outros países, dentre várias outras questões. E relembro aqui, caso alguém ainda não saiba, o sancionado, qualquer pessoa que ele venha porventura a contratar, a comercializar, qualquer banco que venha abrir uma conta bancária para ele, fica sob o risco de ter as mesmas sanções impostas contra ela. É por isso que fala, né, que é a pena de morte financeira. E não seria apenas para Alexandre de Moraes, mas também para boa parte, se não a totalidade, da equipe de investigadores da Polícia Federal que estão debaixo do Alexandre de Moraes cumprindo as suas ordens ilegais. Então, para você, né, policial federal que entrou em contato com o FBI americano, não através de carta rogatória dos canais oficiais, ligando para Paulo Figueiredo, Paulo Generoso, Doutor Camarinha, para pegar o depoimento deles, pode ter certeza, a sua batata também está assando. E além do mais, você que está envolvido no caso da inserção falsa, né, a suposta, vamos dar o benefício da dúvida, né? Suposta inserção falsa do Felipe Martins nos Estados Unidos, a sua batata está assando mais ainda, porque aí você meteu o pé fundo, né, na jaca de um delito, de um crime nos Estados Unidos, e lá política migratória não é brincadeira, fronteira não é brincadeira. Então vamos ver o desenrolar dos próximos passos. Alexandre de Moraes cometeu um erro muito grande, né, na sua soberba de poder, de achar que poderia peitar o homem mais poderoso do mundo, de achar que poderia peitar plataformas norte-americanas, e aí ele arrastou todo esse problema para dentro dos Estados Unidos. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas se Deus quiser, nós estamos assistindo o começo do fim. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Tá aí, meus amigos. Tá acontecendo é que a batata de Alexandre de Moraes está assando. Uma coisa que é muito vergonhosa é o sujeito ele violar as leis aqui dentro do Brasil e os mecanismos de freios e contrapesos, o Legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado, eles fazerem aquele check and balance, que é justamente fiscalizar o órgão judiciário, os seus ministros, como eles estão todos ali de joelhos corrompidos, inclusive a mídia, que também está muito bem comprada, muito bem calada ali, prestando até mesmo o papel de assessoria de imprensa. Eles não fiscalizam, não denunciam o que acontece e vai endossando. Esse monstro ele vai crescendo e vai devorando os seus opositores políticos. A gente bem sabe aí que algo muito estranho, algo muito atípico vem acontecendo com o judiciário do Brasil. Você vê que a justiça de fato, ela não, na verdade, raramente ela funciona, mas agora muito menos. Então, com esse avanço feroz do judiciário ativista de esquerda contra os conservadores, a gente sabe que tem algo errado e inclusive está sendo noticiado pela equipe de fiscalização lá do governo de Donald Trump, através de Elon Musk e sua equipe, de que algo não está funcionando corretamente. Inclusive há denúncias de corrupção da USAID junto ao judiciário do Brasil. Então, o que está acontecendo é que aos poucos o setor judiciário, o governo Trump, eles estão procurando ali brechas digitais, erros da tirania do Moraes, justamente para poder autuá-lo e certamente cobrar por essas violações da lei americana
e principalmente pela violação dos direitos humanos. O processo não é rápido, ele é, de fato, tem que ser elaborado, tem que ser trabalhado, tem que ser milimetricamente ali estudado para que a gente avance, no caso o governo americano avance, para pegar todas as falhas da tirania nacional do Brasil, né, que está fazendo aí repercutindo aí o mundo. Quem diria, né? O orgulho do Brasil depois de Pelé, Ayrton Senna, Gustavo Kirten, Romário, Ronaldo Fenômeno, Neymar. Agora a gente tem aí a tirania do judiciário ganhando as páginas do mundo. É muito lamentável. E a gente vê o que acontece. A mídia, especificamente a Rede Globo, eles estão ali macumunados com esse consórcio de poder, que na verdade o Lula foi só um ex-presidiário que foi posto no comando do país, como uma rainha da Inglaterra, mas quem de fato está avançando para poder querer fazer a gestão do país é essa cúpula suja do judiciário, do qual eles têm avançado cada vez mais o boleto, a cobrança vira forte. Se o Brasil sofrer sanções por causa desse sujeito, o povo brasileiro vai padecer, vai sofrer. Comente aí o que você achou das declarações, do papel que Eduardo Bolsonaro vem fazendo, um papel brilhante nos Estados Unidos, na minha opinião. Deixa seu like aí para que o YouTube possa recomendar o vídeo na plataforma. Comente o que você tem achado do trabalho de Eduardo Bolsonaro. Meu nome é Jander Pires, agradeço você que assistiu até aqui e te convido para assistir nosso próximo vídeo. Até mais, um forte abraço.